E aí, tudo bem? Como é que você tá? Se você tá vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, é porque de alguma forma a nossa mensagem chegou até você. Então eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal e também deixar a sua curtida nesse vídeo, porque isso nos ajuda a impulsionar a mensagem de Cristo. Agora a mensagem será liberada, que Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Valeu! Êxodo capítulo 32, a partir do versículo de número 1. Se você tem Bíblia, abre aí. Nós vamos começar a nossa nova série Deuses Falsos. E é um texto muito conhecido, muito importante. Então, leia aí, ó. Vamos lá. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem quem nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-no a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis-nos aí o nosso Deus, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Se você puder, feche seus olhos aí. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nós cremos que é vida e traz vida aos nossos corações. Nessa hora, Pai, a nossa oração é para que o Senhor fale aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então hoje eu quero falar com vocês sobre essa nova série, algo muito importante que Deus tem falado aos nossos corações sobre esse tema, algo muito relevante para os nossos dias, que nós idolatramos muitas coisas. E eu quero começar desmistificando algo dentro de você, que adorar a um Deus falso, idolatrar alguma coisa, não são somente imagens, esculturas, coisas que nós tem um estereótipo de Deus falso. Mas muitas vezes nós levantamos altares idólatras dentro do nosso próprio coração. E é muito importante nós podermos entender isso, que isso nos liberta de alguns pensamentos que às vezes nos assombram. Então é muito importante nós entendermos o que é um Deus falso, o que é idolatria, o quão eu posso ser fã de alguma coisa ou de alguém e quanto essa pessoa se tornou um ídolo para mim. Sabe qual é o limite dessas coisas? Então é muito importante nós entendermos isso. Afinal de contas, a nossa vida ela é feita de limites. Eu e você temos limites. Nós sabemos o que nós devemos fazer, nós sabemos o que nós não devemos fazer, nós sabemos o que podemos fazer, nós sabemos o que não podemos fazer. E uma vez que nós respeitamos esses limites, nós evitamos muito sofrimento. Uma vez que nós respeitamos esses limites da vida, nós conseguimos evitar muitas coisas. E quando se fala sobre deuses falsos, quando se fala sobre idolatria, logo vem na nossa cabeça uma imagem gigante e um monte de gente em volta, se ajoelhando e se prostrando e orando para aquela imagem e acendendo velas para aquela imagem. Isso é um tipo de idolatria. E provavelmente é o tipo de idolatria que eu e você, conhecendo a palavra de Deus, não vamos cair nisso. Mas o que pode nos fazer tropeçar e o que pode nos fazer cair são as idolatrias que nós não conseguimos ver. São as idolatrias que estão dentro de nós, são os altares idólatras que estão dentro de mim e de você. E esse é o grande problema da nossa vida, porque muitas vezes nós idolatramos muitas coisas sem saber. E durante essa palavra eu quero dar para você algumas diretrizes de algumas coisas que nós adoramos sem saber. Alguma delas você provavelmente já sabe. Muitas vezes nós idolatramos pessoas, nós idolatramos coisas, nós idolatramos lugares, nós idolatramos o dinheiro. Tudo isso vai se tornando um Deus para nós. E o texto que nós acabamos de ler fala sobre uma história que se passou no capítulo 32 do livro de Êxodo, mas é a história de um povo que estava vivendo muitas coisas, estava passando por muitas coisas e estavam idolatrando muitas coisas. Para você entender o contexto disso que a gente está falando, o contexto da história que estamos lendo, nós estamos falando sobre um povo que vivia em um regime de escravidão. O povo hebreu vivia num regime de escravidão no Egito, onde eles eram colocados a fazer serviços, trabalhos braçais, trabalhos forçados. Se você é o tipo de crente que não lê Bíblia, mas assiste as novelas da Record, você deve saber do que eu estou falando. Você sabe não?
Tu sabe, né, Felipe? Felipe é um fã assíduo das novelas da Record. Assinou, como é que é o nome do negócio lá que tu assinou? Play Plus, tá vendo? Esse aí é aquele que Jesus fala com você pela TV, né? Aquele fera. Mas não tem problema nenhum ver as novelas da Record, mas lê as novelas com a Bíblia na mão, né? Lê a novela e lê a Bíblia, né? Tem gente que fica vendo a novela, mas não lê Bíblia, mas lê a Bíblia. E se você assistiu a novela, você sabe que na novela retrata muito o trabalho daquele povo, o sofrimento deles, as dificuldades deles, trabalhar no sol, trabalhar debaixo de chuva, ter que sofrer muito para produzir alguma coisa sem ganhar nada por aquilo. Então, essa é a história, esse é o contexto desse povo que nós estamos lendo. Um povo que estava em um regime de escravidão, estavam sendo escravos. E de repente vem um libertador e liberta esse povo de um regime de escravidão. E esse libertador se chama Moisés. Moisés nasce dentro daquele palácio, na verdade ele nasce fora do palácio, mas estavam matando todos os meninos, todos os filhos e colocam Moisés dentro de um cesto e colocam ele no rio e ele é pego e resgatado e ele começa a morar dentro daquele palácio. E aí vem aquela música daquele profeta, sabe? O Joquebede, Moisés não vai morrer, você já ouviu essa música? É esse Moisés aqui, né? Tem muita gente que canta a música e nem sabe do que está falando, né? Nem sabe qual que é a história, mas é esse Moisés aqui, ele é colocado num cesto e a mãe dele fica muito aflita, com muito medo dele morrer, mas ele tinha uma promessa de Deus de libertar aquele povo. E então Moisés não morre, né? Joquebede estava lá todo preocupadinha, mas Moisés não morreu. Moisés, pelo contrário, foi criado dentro do palácio, foi criado ali como um príncipe. E de repente ele é usado para libertar aquele povo daquele regime de escravidão. E aí vem uma história que você conhece muito, que são as pragas que vêm sobre aquele povo, porque o faraó não queria libertar o povo do Egito. E então vem, tá meio escolinha bíblica dominical isso aqui, né? É só para você entender, tá bom? Se você não lê Bíblia, eu vou te explicar aqui agora o que está acontecendo, para você entender o contexto da parada, tá bom? Se a Morgana vê eu fazendo isso, ela vai me contratar para ser tio do Kids, né? Tu acha que dá, Gabi? Tu acha que eu levo jeito? O que a gente estava falando mesmo? Aí então vem as 10 pragas, vem as pragas lá no Egito, para que o faraó liberte o povo. E aqui eu quero pontuar para você algumas coisas que aquele povo viveu, sobrenaturais com Deus. Para nós entendermos por que no capítulo 32 eles estão construindo um bezerro de ouro para adorar. Para você entender aonde entra a idolatria no nosso coração. Olha só que loucura. Então esse povo estava passando por um regime severo de escravidão. Vem um cara falando que vai libertar eles e de repente começa a acontecer um monte de tragédia no Egito todo. E a galera começa a ficar tudo pirada sem saber o que está acontecendo. É água sendo transformada em sangue, é gafanhoto, é rã, é um monte de coisa. Mas a última praga, a derradeira, foi a morte de todos os primogênitos, inclusive o filho do faraó. Então, iria passar um anjo da morte, e todos aqueles que colocassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né? Tem alguém do Alelon aí, não? O nosso novo álbum, Umbrais. Então, colocassem o sangue no umbral das portas, o anjo da morte passaria por ali, e não morreria um primogênito ali dentro daquela casa. E o texto diz que haveria muito choro naquele dia, porque muitas mães perderiam seus filhos. Então, olha só que praga absurda. Isso aqui, se você está anotando aí, se você quiser anotar isso, deixa eu achar aqui, fala lá em Êxodo, cadê? Acho que é Êxodo 10, Êxodo 11, é por ali, Êxodo 10, Êxodo 11, aqui, Êxodo 11, Êxodo 11, 5, todos os primogênitos do Egito morreram, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalhava no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Então você imagina o sofrimento, você consegue se colocar nessa realidade? Todos os primogênitos morrendo do nada. Então essa foi uma primeira grande experiência que esse povo passou. Olha só o que Deus está fazendo para libertar esse povo de um regime de escravidão. Você consegue ver? Olha só como às vezes nós não temos a percepção do Deus que a gente serve. O Deus que é capaz de toda e qualquer coisa para nos livrar do mal. Você consegue entender isso? Quando a Bíblia fala que ele nunca viu um pequenino necessitar, um pequenino precisar de pão, que ele nunca viu um filho dele por aí passar dificuldade e sofrer sem ser resgatado. Então é muito importante nós termos a consciência, gente, do Deus que a gente serve, porque muitas vezes nós nos esquecemos disso, porque muitas vezes a gente, cara, Deus me ama, mas tá bom,
Deus me ama, se entregou por mim, mas ok. Olha o que Deus é capaz de fazer por mim e por você. Olha o que Deus é capaz de fazer por nós. Nesse tempo, gente, não existia graça, não existia misericórdia explicitamente, não existia um Jesus que havia morrido por aquele povo. Era um tempo da lei, na verdade nem tempo da lei era, porque a lei ainda não tinha sido escrita, mas eles viviam em um juízo de Deus. E olha só o que Deus é capaz de fazer para nos libertar. Então tem muitas vezes que nós vivemos aprisionados por coisas que nós já somos libertos. E Deus está tentando nos libertar de coisas que ainda precisamos ser livres. Mas estamos presos naquele pensamento. Ah não, é isso aqui mesmo. Ah, eu acordo cedo, faço um monte de coisa, não ganho nada por isso. Ok, eu vou vivendo esse regime de escravidão e nós vamos nos tornando escravos de nós mesmos. Então olha o que Deus é capaz para libertar esse povo. E depois então dessa última praga eles são libertos do Egito. E eles vão no deserto caminhando, fugindo. Porque quando o faraó liberta eles, o faraó se arrepende de ter libertado. E manda tropas atrás dele para matar todo mundo e prender todo mundo de novo e trazer todo mundo como escravo de novo. Então eles estão chegando no povo. E agora eles estão diante de um mar. Na frente deles existe um mar para ser atravessado. E atrás dele existe um monte de soldado querendo arrancar a cabeça de todo mundo. E muitas vezes, gente, essa é uma realidade que eu e você passamos na nossa vida. Deus tem uma promessa para nós. Deus tem um plano para nós. Você sabe o que Deus tem para você. Eu sei o que Deus tem para mim. Mas eu olho para minha frente e tem um mar. Eu olho para trás de mim e tem um monte de gente querendo a minha cabeça. E as circunstâncias vão contra tudo aquilo que Deus me prometeu. Você já passou por isso na tua vida, não? Você sabe que Deus te prometeu alguma coisa. Você sabe, aquele povo sabia que Deus havia tirado eles do Egito e estava levando eles rumo a uma terra prometida. Eles tinham ciência disso. Mas de repente, eles estão diante de um mar. E de repente eles olham para trás e atrás deles tem um monte de soldado vindo querendo arrancar a cabeça de todo mundo. E aí muitas vezes eu e você passamos por isso na nossa vida. Deus tem uma promessa para mim, mas a minha realidade não me mostra isso. E quantas vezes a gente passa por isso na nossa vida? A consciência de ter uma promessa, a consciência de ter um propósito, a consciência de saber que Deus tem algo para nós. Porém, entretanto, as circunstâncias não me mostram isso. Eu olho para a minha realidade, eu olho para mim, eu olho para os meus recursos e as circunstâncias me mostram outra coisa. E aí Deus é capaz também de abrir um mar para aquele povo atravessar. Você consegue acreditar que Deus é capaz de, se for preciso, abrir um mar para você atravessar ou não? Você precisa acreditar nisso. Amém ou não amém, gente? Sabe, nós precisamos acreditar nisso. Aquele povo precisou acreditar nisso. E aí, então, eles estão diante desse mar. E aí, quando ele, olha como a gente é difícil. Aquele povo sabia que Deus havia tirado eles do Egito. Sabia que eles estavam indo para uma terra prometida. Quando eles chegam diante do mar, olha o que eles falam. Êxodo 14:11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? E será que às vezes a gente não passa por isso na nossa vida? Deus nos tira de um lugar para nos plantar em um lugar correto, para nos plantar em uma terra boa, para nos colocar no nosso lugar. Mas existe um percurso, mas existe um caminho, mas existe um processo. E quantas vezes no meio do processo a gente murmura? E quantas vezes no meio do processo a gente pensa em desistir? E quantas vezes a gente olha para o céu e diz: Deus, foi para isso que o Senhor me chamou? Foi para isso que o Senhor fez eu sair de lá? Foi para isso que o Senhor pediu para eu abrir mão? Senhor, foi para isso? Você consegue entender? E aí as circunstâncias são totalmente contrárias, a ponto daquele povo dizer para Moisés: Moisés, foi por falta de túmulo que você nos trouxe para morrer no deserto? Como quem diz: lá a gente estava sendo escravizado, estava apanhando, mas pelo menos estava vivo. Agora a gente está diante do mar, a gente olha para trás, tem um monte de gente querendo matar nós. E agora? É para isso que a gente está aqui? E aí Deus diz para Moisés: estende a mão e o mar vai se abrir. Estende a mão e o povo vai passar em segurança.
E a Bíblia diz que Moisés, fazendo exatamente o que Deus ordenou, o povo atravessou o mar pisando em terra seca. Existiam duas paredes, uma à esquerda, uma à direita, e eles caminharam em terra seca. Você consegue entender o poder que existe no nosso Deus? O mesmo que nos chamou, o mesmo que nos tirou do lugar que nós estávamos. Deus é responsável pela obra que Ele tem na nossa vida. Nós só precisamos nos lembrar disso. Todos os dias da nossa vida, gente, nós precisamos lembrar que Deus é responsável pela obra que Ele tem na nossa vida. Ou por acaso Ele nos chamou e agora vai nos abandonar? Ou por acaso Ele nos pediu algo e agora vai nos deixar? Deus é responsável por aquilo que Ele liberou sobre a tua vida. Receba isso em nome de Jesus, de verdade, receba isso. Deus é responsável por aquilo que Ele prometeu para você. Talvez diante de você tenha um mar, talvez atrás de você tenha um monte de soldado querendo a tua cabeça, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo responsável pela obra dEle. Deus continua sendo responsável pelos filhos dEle. Deus não nos abandonou e não nos abandonará. Tão somente continue crendo e caminhando. Dá o passo que Deus abre o mar para a gente passar, mas continua caminhando. A Bíblia também vai dizer que durante a caminhada daquele povo no deserto, existia durante o dia uma nuvem sobre eles. E durante a noite uma coluna de fogo sobre eles. Não sei se você sabe, mas o deserto é um lugar com um clima muito difícil, muito diferente. Ora está muito calor, ora está muito frio. Então existia uma nuvem para protegê-los do sol durante o dia. Existia uma coluna de fogo para esquentar eles à noite. A Bíblia vai dizer que as sandálias e a roupa deles crescia no corpo. Olha, já pensou isso não? A tua roupa crescer no teu corpo. Sabe aquele tênis que você teve que doar porque não te servia mais? Mas já imaginou não precisar doar porque o tênis crescia no corpo? No pé, que faz parte do corpo? Você consegue entender quão sobrenatural é isso? Você não consegue entender? Então tudo bem. Bom, enfim. Gente, olha só. Dito isso, vamos à palavra de Deus. Aqui foi só a escola bíblica dominical até agora para você entender do que a gente está falando, tá bom? Depois alguém manda esse vídeo para Morgana para ver se ela me contrata no Kids. Olha só. Agora a parada vai ficar séria. Você está pronto ou não? Pergunta para quem está do teu lado. Você está pronto ou não? Você está pronta para jogar o teu bezerro de ouro no fogo hoje? Hã? Você sabe, né? Olha só como... Deixa eu começar pelo final, né? Esse bezerro que a gente leu aqui, a Bíblia vai dizer que quando Moisés desceu do monte, ele queimou, jogou o bezerro no fogo, derreteu o bezerro, misturou com água e fez o povo tomar. Você consegue entender, não? Moisés era o bicho. Moisés era bichão, Moisés era o cara. Olha só o que o texto diz então. Presta atenção nisso, para você não se perder aí. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse, olha a pressão, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Olha como nós somos pegos, acreditando nos deuses falsos que a gente cria. Aquele povo não pediu um bezerro porque eles queriam adorar algum Deus. Aquele povo não pediu um bezerro para segurança, não pediu um bezerro para proteção, só pediu o bezerro para conduzir eles. Porque o Moisés, esse cara aí que estava conduzindo a gente, subiu no monte e não desceu até agora. Então construa para nós um Deus para nos conduzir. E como a gente usa pessoas que nos conduzem como muleta para a nossa vida? Já parou para pensar nisso ou não? Quer um exemplo simples para você, tá? Você está em casa e você está procurando alguma coisa e você não encontra de jeito nenhum aquilo que você está procurando. E aí você recorre aos universitários. Você pede para tua mãe, tu viu tal coisa? E aí ela fala o quê? Tá em tal lugar. É ou não é, gente? Você já passou por isso, não? E aí você fala, não, eu já procurei por tudo aqui e não está. E aí vem aquela célebre frase, né? Se eu for aí e eu achar. Você ouviu isso? E aí ela vem, o que ela faz? Ela acha. É ou não é verdade? Tem algumas vezes que eu até pensei que tipo assim, tava no bolso dela, né? E aí tipo, coloca no lugar ali, tava aqui, né? Porque é muito estranho isso, né? Isso é algo sobrenatural.
Se você não acredita no mundo espiritual, quando você tem uma experiência dessa, você passa a acreditar, porque você procurou. Era verdade, gente, vocês já passaram por isso? Não é que você não procurou, você procurou, mas não viu, né? Então a gente passa por isso na nossa vida. E aí a gente precisa de pessoas que nos conduzam. Como é bom quando a gente está procurando alguma coisa e não sabe onde está, a gente perguntar, né? A gente pedir, procura aí para mim, você viu onde é que está isso? Você viu onde é que está aquilo? Tem gente que nem procura, né? Mas você perguntar onde está do que procurar. E aí a gente vai criando muletas para a nossa vida, para nos conduzir. Você quer ver só uma coisa? Deixa eu te dar um exemplo que aconteceu hoje. Eu estava fazendo o casamento do Rodrigo e da Duda. O Rodrigo e a Duda, você conhece, são aqui, estamos juntos, um dos nossos líderes do time. E eles casaram hoje. E aí eu fui fazer o casamento deles. E aí, mano, onde é que vai ser teu casamento? Falei com ele há vários meses atrás. Não, vai ser ali em Balneário. O que eu pensei? Início de série. Vou pregar, não vou pedir para alguém pregar, eu mesmo vou pregar. Faço o casamento do Rodrigo e volto. Ali em Balneário. Mas ele não me falou que era lá em Balneário. Era lá no final de Balneário. Eu nem sabia que existia aquela parte de Balneário. E aí eu coloquei no GPS para ir, cara, 50 minutos. Falei, mano, para voltar. Aí a gente estava lá no casamento. Aí eu orando assim, Senhor, meu Deus, eu preciso voltar, início de série, o que eu vou falar e tal. Aí eu mandei mensagem pro Ricardo, que era o líder do time hoje. Falei, mano, Ricardo, se eu não chegar, cara, fala um Salmo 23 lá pra galera, fala alguma coisa. O Ricardo é professor de administração, falei, dá uma aula lá de juro simples, juro composto. Ensina alguma coisa pra galera lá, porque não sei se eu vou conseguir chegar. E aí eu fiquei pensando exatamente nisso. Se eu não tivesse vindo, existiria culto, porque o culto é muito maior do que eu. Mas será que alguém aqui poderia pregar, não? Já pensou nisso? O Ricardo desse uma oportunidade para você hoje. Já pensou nisso, não? Fala pra gente aqui, o que você está lendo no teu devocional, né? Aí o cara, que nunca leu a Bíblia, mete aquele Salmo 91 e vai embora. Então, olha como a gente tá se apoiando nas pessoas. Vamos pegar outro exemplo, um culto de domingo, 8h29, e o bispo não aparece. Já pensou nisso, não? No teu trabalho, você tem um monte de coisa para resolver, um monte de coisa para fazer, e o teu chefe não aparece. Será que você dá conta sozinho ou não? Porque enquanto a pessoa tá, a gente usa a pessoa como amuleto. Como muleta. E como amuleto também às vezes, né? Porque tem o cara da sorte. E a gente fica usando tanto essa pessoa como muleta, que quando essa pessoa não está, a gente não sabe o que fazer. Já passou por essa experiência? Da pessoa não estar perto de você e você não saber o que fazer? Não saber como fazer? Porque em muitas áreas da nossa vida, gente, nós usamos pessoas como muletas. Pessoas que nos ajudam, pessoas que nos conduzem. Eu não estou falando aqui que você precisa caminhar sozinho. Mas tem áreas da nossa vida que a gente não pode depender dos outros. Guarda isso no teu coração, anota isso aí nas tuas notas aí do teu celular. Tem coisas na nossa vida que nós não podemos depender dos outros. Em muitas áreas a gente precisa dos outros, ninguém consegue nada sozinho. Eu amo essa frase, mas tem área da nossa vida que a gente não pode depender dos outros. Por exemplo, a sua vida devocional com Deus. Você não pode depender do Tamo Junto, fazer uma série nova e te mandar um link para você ler Provérbios junto com a gente. Consegue entender isso ou não? Você não pode esperar o teu líder de reverb te falar, gente, vamos fazer uma oração. Você não pode esperar eu chegar aqui no culto ou alguém chegar aqui no culto e falar, abra sua Bíblia comigo. Você não pode esperar por isso. Você precisa fazer. Você não precisa esperar o Alelon começar a adorar e levante as suas mãos e feche seus olhos e não sei o que. Você não pode esperar essas coisas, você precisa tomar a frente disso. Porque a gente está vivendo como esse povo aqui. Moisés libertou eles do Egito, Moisés estava levando eles para uma terra prometida. Mas gente, o propósito sempre vai ser muito maior do que as pessoas. Se hoje o Pedro morreu, o Tamo Junto continua. Porque o Tamo Junto é muito maior que o Pedro. Você consegue entender isso ou não? Você é muito menor do que as causas que você defende. Sempre as causas são muito maiores do que a gente. É por isso que nós não podemos depender dos outros para tudo. Já parou para pensar se hoje não tivesse palavra, e aí o Ricardo só subisse aqui e falasse, gente, feche seus olhos, faça a sua oração e deixe Deus falar com você.
Não vai ter ninguém aqui em cima, não vai ter microfone, não vai ter som. Deixa Deus falar com você. Será que você conseguiria ouvir Deus? Será que seus ouvidos estão acostumados a ouvir a voz de Deus? Sabe, o que eu estou falando aqui para você não é um misticismo, não é querer te elevar a uma espiritualidade impossível, é vida com Deus. É isso que esse povo não estava tendo, vida com Deus. Moisés, sobe o monte. Deus quer falar, fala com Moisés. Deus precisa, fala com Moisés. E aí a gente vai terceirizando tudo, e é tudo com o outro. E aí eu preciso de uma palavra, eu vou no pastor. E aí eu preciso de uma oração, eu vou no líder. E aí a gente vai terceirizando tudo, e pessoas vão se tornando as nossas muletas. Está fazendo sentido isso aqui para alguém ou não? Amém ou não amém, gente? Sabe, nós precisamos evoluir a nossa fé. E eu estou me enquadrando em tudo isso aqui que eu estou falando para você. Nós precisamos aumentar o nosso nível de fé. É isso que Deus está nos cobrando, é para isso que Deus está nos chamando. Aquele povo não queria um Deus para adorar, aquele povo não queria um Deus para pedir prosperidade, aquele povo só precisava de alguém que conduzisse eles, porque Moisés já era o Deus deles. Você consegue entender isso? A idolatria não começou no bezerro, a idolatria começou em Moisés. Faz alguém para nos conduzir, porque Moisés que estava nos conduzindo não deu conta, sumiu. Mas espera aí, e onde é que Deus está nisso? Não era Deus que estava conduzindo vocês? Não, nunca foi Deus, sempre foi Moisés. Aí volta e meia chovia umas codornizes, Deus, obrigado. Volta e meia descia um maná, Deus, obrigado. Mas a hora que apertava era Moisés. Você consegue entender isso que eu estou falando para você? Porque Moisés era o Deus deles antes do bezerro. E aí agora Moisés sumiu. E Moisés já estava naquele monte há 40 dias, escrevendo lá os 10 mandamentos, Deus falando com ele falando com Deus, e aquele relacionamento que Moisés tinha com Deus. A ponto de certa vez Moisés descer do monte, e eles terem que colocar um lenço sobre a cabeça dele, que ele estava resplandecendo. Mas Moisés, e os outros milhões de pessoas que estavam com eles? E Arão? Vamos falar de Arão. O cara que era ali o sucessor de Moisés, ele que construiu o bezerro, ele que deu a ideia, ele que falou: esse cara não é crente, mano. Tragam então os seus brincos, das suas mulheres, dos seus filhos, vamos construir um bezerro para adorar. Quantas pessoas estão na frente de coisas e não conseguem suportar a pressão? Já imaginou? Uma galera, constrói alguém para nos conduzir. Onde é que está Moisés? Moisés desapareceu, constrói alguém para conduzir a gente. Quantas vezes na pressão a gente espana? Moisés espanou na pressão. Moisés estava conduzindo a gente e desapareceu, constrói um Deus para conduzir a gente. Arão, não, legal, baita ideia, né? Vamos construir então um bezerro para adorar. Tragam os seus brincos, das suas mulheres, seus filhos, das suas filhas, e vamos construir o bezerro. E aí, nós precisamos entender que nessa história existem algumas coisas muito interessantes. E a principal delas é que nós precisamos suspeitar da opinião da maioria, porque o mal é popular. Anota isso aí. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Suspeita, porque o mal ele é popular. Quando todo mundo estiver falando bem, se preocupa também. Mas principalmente, quando tiver todo mundo falando, se preocupe, porque o mal ele é popular. Ali estava aquela galera toda, constrói alguém para nos conduzir, constrói alguém para nos libertar, constrói alguma coisa. E um dos nossos maiores erros, e aqui eu me incluo 100% nisso com você, é que na maioria das vezes, nós tropeçamos na impaciência. Era só ter esperado Moisés descer do monte. Quantas vezes eu e você já quebramos a cara porque não conseguimos esperar? Porque não conseguimos relaxar? Espera, cara, Moisés já subiu um monte outras vezes e sempre desceu, espera ele descer. E quantas vezes nós falhamos na impaciência? Tem alguém impaciente aí perto de você, não?
cara está aqui pensando no que ele vai jantar daqui a pouco. Ele está aqui pensando qual vai ser a próxima música. E aí a gente não consegue aproveitar o momento que estamos tendo aqui agora, porque nós estamos impacientes. E como a gente quebra a cara quando a gente age na... Como é que fala isso? Imparcialidade? Existe imparcialidade? Não existe? Quando a gente age assim. Tem uma palavra que resume isso. Gente emocionada. Você conhece alguém emocionado, não? Essa palavra resume esse tipo de gente. É o cara que é emocionado. O cara espera um pouco para falar e o cara já chega falando e contando para todo mundo. É o tipo de gente emocionada. Deixa eu te fazer outra pergunta então. Tem alguém emocionado aí perto de você, não? Alguém que não consegue guardar segredo? Não é alguém que não consegue... Assim, ó, dá uma segurada, né? Espera um pouco. Mano, olha como esse povo era impaciente. Moisés estava no monte. Eles sabiam, Moisés não estava lá brincando de falar com Deus. Moisés estava lá falando com Deus, tendo intimidade com Deus. E pela Pulou, gente. Impaciência, cara. Aí, ó, tá vendo? Obrigado, gente. Um casal culto é outra coisa, né? O cara é administrador, formado em logística, pós-graduado, doutorado, PhD, né? Quase isso, Ricardo. E a Lu aqui também, nossa advogada. Se você quiser processar alguém, ó, fala com a Lu. Se você quiser processar alguém. Tem o Naxon também, né? Tem que cuidar o que a gente fala aqui, que pode ser processado muito rápido. Então, o Naxon não veio, né? Deve estar tirando alguém da delegacia por aí. O advogado porta de cadeia é complicado, né? Brincadeira. Tô brincando, gente. O Naxon não é... Enfim. E aí, quando a gente age com essa impaciência, quando a gente age na emoção, quando a gente age pelo impulso, nós tomamos as piores decisões na nossa vida. Nós fazemos as piores escolhas na nossa vida. Quem aqui já se arrependeu de alguma coisa que fez ou falou emocionado? E se pudesse dar um Ctrl+Z na vida, já teve essa vontade? Não. Que lá na tabela do Excel é de boa para dar, né? Mas na vida, assim, ó, dá um Ctrl+Z. Já teve essa vontade? Não. Porque muitas vezes a gente age na emoção, a gente age no calor do momento. E aí, por ser impaciente, esse povo falou: Arão, constrói um bezerro de ouro aí para a gente adorar. Arão, faz alguma coisa aí para a gente poder adorar. E sabe qual é o mais doido de tudo? O versículo 4 fala assim, ó: ele os recebeu e os fundiu. Ele quem? Arão recebeu lá as doações da galera, os brincos da galera, e fundiu aqueles negócios. Transformou tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria para aquilo ali, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Esse é o pior nível de idolatria que nós podemos chegar. Sabe quando a Bíblia fala sobre todo tipo de pecado tem perdão, menos a blasfêmia contra o Espírito? Já leu isso na Bíblia? Está na tua Bíblia também? O blasfemar contra o Espírito é você atribuir a outra pessoa algo que o Espírito fez. E eles cometeram esse erro. Eis aí o Deus que tirou vocês do Egito. A pergunta que eu te faço é: foi aquele bezerro que tirou eles do Egito? Não foi. Quantas coisas na nossa vida nós atribuímos a coisas e pessoas, obras que só Deus poderia fazer e Deus fez? Não, mano, ei, resolvi, consegui. Você? Frouxo do jeito que você é? Eu? Ruinzinho do jeito que sou? Será que eu conseguiria mesmo? Uma vez eu estava numa palestra para jovens pastores, e um cara muito cabeção falando assim, cabelos brancos, aquele cara que já viveu muita coisa. E ele disse que uma vez estava esperando um culto começar, e estava conversando com um menino ia pregar, e o menino falando para ele: não, cara, eu vou subir, eu vou quebrar tudo, porque Deus me deu uma palavra que vai mudar a história das pessoas, e Deus está comigo, e eu vou para cima, e eu vou libertar um monte de gente, e não sei o que, e falou um monte de coisa, e tipo, eu sou, e eu faço, e não sei o que, e subiu, e começou a pregar, e pregou e falou nada com nada, e acabou com o culto, e ele falando lá que chegou a falar até coisa que não deveria em cima da plataforma, o tipo de gente emocionada. E aí ele acabou o culto, aquele culto que acaba show, né? Todo mundo olhando pro cara, tipo assim, tá aí. E aí ele desceu da plataforma e foi no pastor. Nesse pastor que estava falando.
Ele falou, cara, que culto horrível, mano. Eu não consegui falar, poxa, será que Deus é comigo? Será que é isso que Deus tem para minha vida? Poxa, por que Deus não fez as coisas? E olha que profundo esse ensinamento. Ele disse para o menino, se você tivesse subido com o pensamento que você desceu, você teria descido com o pensamento que você subiu. Você consegue entender isso? Eu fico muito, mas muito nervoso antes de pregar. Mas muito nervoso. Seja para quem for, seja quando for, para quantas pessoas forem, eu fico muito nervoso. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho muita vergonha de chegar nas pessoas, de falar com as pessoas. E todo o culto é aquela pergunta: Deus, se o Senhor não for comigo, nem deixa eu subir. Deixa eu tropeçar no primeiro degrau. Sabe, isso aqui não é presunção, mas é algo que eu aprendi. O bispo sempre fala, o dia que não der frio na barriga, na hora de subir para pregar, nem sobe. Você consegue entender isso? Isso é atribuir algo que é de Deus, a Deus. Se eu subisse aqui e falasse coisa da minha cabeça, e talvez você até sairia daqui emocionado e chorando e querendo se arrepender, afinal de contas, a oratória, as palavras têm muito poder. Olha o tanto de gente aí sendo enganada por um monte de teologia falsa. Gente que chora, que no momento tem a vida transformada, que no momento se arrepende, mas que não muda a vida, porque a emoção não muda a vida de ninguém, razão transforma a nossa história. Por isso que Paulo fala que o nosso culto deve ser um culto racional, é com a cabeça que se pensa. Então nós precisamos na nossa vida, gente, atribuir o que é de Deus a Deus. Sabe, foi Deus que fez, mano. Se fosse por mim, eu não conseguiria fazer nem metade, foi Deus que fez. A honra é de Deus, a glória é de Deus, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. Atribua a Deus o que é de Deus. Como é poderoso nós entendermos isso, atribuir a Deus o que é de Deus, porque esse foi o primeiro grande erro que esse povo caiu. E o mais doido de tudo é que Arão só constrói o bezerro que estava dentro do coração dele, porque ele mesmo construiu o bezerro com as suas próprias mãos, a Bíblia vai dizer. Ele não colocou numa forma de bezerro, ele não colocou numa prensa que fez virar um bezerro, ele construiu o bezerro com as suas próprias mãos. Ou seja, o bezerro estava dentro de Arão, aquele altar já estava dentro dele. Você consegue entender isso? Eu e você só fazemos aquilo que já está dentro de nós, meu lindo. Você não consegue falar algo que não é de você. Nós falamos aqui alguns cultos atrás sobre o poder das nossas palavras, o poder que existe na nossa língua. E Mateus vai escrever que a boca só fala do que o coração está cheio. Você só faz o que está dentro de você. Arão só construiu aquele bezerro porque o bezerro estava dentro dele. O que a Carol falou no vídeo. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. E aí agora eles atribuem a Deus o poder de ter tirado o povo do Egito, a esse Deus que eles mesmos criaram. E olha só que erro gigantesco desse povo. Um povo que viu Deus fazer o que fez. Olha o que eu te falei no início. Várias pragas foram sobre aquela terra e nenhuma delas atingiu o povo de Deus, nenhuma delas atingiu os hebreus. O povo tinha uma nuvem durante o dia, o povo tinha uma coluna de fogo durante a noite. As sandálias e as roupas cresciam no corpo deles, um mar se abriu, codornizes caíam do céu, maná, pão, um monte de coisa que eu poderia ficar horas aqui falando para você, que fala lá em Êxodo que Deus fez por eles. E agora na primeira oportunidade eles constroem um Deus para adorar, porque o Deus estava dentro deles. Porque os maiores altares idólatras estão dentro de nós, está dentro do meu coração, está dentro do teu coração. Sabe por quê? Deus é o que nos traz esperança. Deus é o que te dá a esperança de dias melhores. E se o Deus que está dentro de você não for o Deus verdadeiro, você vai buscar esperança em qualquer outra coisa. Porque se tem uma coisa que eu e você somos bons, é de construir um altarzinho para alguém. Nós conhecemos a pessoa, nós colocamos ela no altar. Esse é o amor da minha vida. Esse é o amor da minha vida. É ou não é verdade?
Você coloca a pessoa em primeiro lugar na tua vida, você nem conheceu ela, você nem comeu ainda 1 quilo de sal com ela, né? Como diz o ditado, e você constrói um altar para ela na sua vida, e tudo vem dela, e tudo é para ela, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem? Deus? Não, meu crush. Já parou para pensar nisso? Não? Você ri porque você sabe, né? E aí agora tudo é dele, tudo é para ele. E aí, mano, tamo junto hoje. Pô, cara, hoje a gente vai sair para jantar, né? Hoje a gente vai sair para ver um filme, porque agora é tudo ali, sabe? Que nojo. Não é verdade? Você já passou por isso, você já tem um pouco mais de tempo de vida, você sabe que a gente é muito fácil em construir esses ídolos. A gente é muito fácil em construir esses altares. A verdade é que a gente é muito fácil de ser enganado. Basta nos dar um pouquinho de esperança, que a gente entrega a nossa vida para pessoas, para amigos, para políticos, para um monte de coisa que a gente idolatra e que nos dá uma sensação de segurança. Afinal de contas, quem é que não gosta da sensação de se sentir seguro? E aí nós procuramos a esperança em um monte de coisa. Nós procuramos a esperança em um monte de lugares. Porque Deus é esperança, mas o Deus verdadeiro, não o Deus que você cria dentro de você. Quer ver só um exemplo? Tem gente que a esperança dela é o dinheiro, é a grana. Vamos ser sinceros aqui, dá para ser feliz com muito dinheiro, é ou não é verdade? Mas tem gente que se não tem dinheiro, não vive. Você conhece alguém que quando está sem dinheiro ninguém suporta? Não olha para o lado, essa pessoa pode estar do lado de você. Mas você conhece alguém que quando não tem dinheiro ninguém consegue suportar essa pessoa? Ela precisa ter dinheiro, que seja 15 reais na conta. Ela precisa ter dinheiro, senão ela não tem paz. E aí ninguém suporta ela porque ela está sem dinheiro. Muitos de nós somos... Que dia que é hoje? Dia 12. Ainda tem um restinho do salário ali na conta, né? O cartão ainda não tá aquelas coisas tudo. Então hoje, tipo, dá para sair para comer, tipo, segundo final de semana, tipo uma pizza, né? Lá mais pro final do mês é cachorro quente, umas coisas mais baratas, assim, né? Mas hoje o cara tá tipo como? Grandão, né? Uma hamburgueria, uma pizza. Aí começa a chega final do mês, o cara tem dinheiro só pro dog. Aí a alegria já não é mais a mesma. Você já percebeu isso, não? Outras pessoas, a gente aqui, ninguém é assim. Outras pessoas, outros tipos de pessoas. Aí o cara não tem dinheiro para nada, né? Tem que ir para casa fazer aquele cup noodles. Não é que você joga aquela água fervendo assim, aquele milho que já está ali há 3 anos de prazo de... deixa pra lá. Alguém come cup noodles? Não. Come, né? Tem gente que come. Enfim, e quem come também agora não vai falar que come, né? E aí tudo que você tem é um cup noodles. Um miojinho eu sou fã, né? Barato, bom, legal. Quer ver se tem aquele queijinho para colocar em cima assim, né? Minha esposa faz um miojo muito fera assim, com requeijão e tal. Parece um prato gourmet, né? Mas é aquele da Mônica de galinha de 5 reais. Então, olha como a gente consegue ser feliz com pouco. Mas tem gente que não. Se não for um carbonara com massas da família Frassini, né? Com queijos gorgonzola, né? De vacas que foram criadas ouvindo música na Capadócia. Se não for esse alimento, a pessoa não está feliz, ela não está contente. Porque a esperança dela está naquilo ali. Isso é um exemplo muito simples, mas que muita gente tropeça nisso. O cara não consegue ser feliz com pouco, porque a esperança dele está na grana, está no dinheiro, está na segurança. Aquilo ali é a segurança dele. Se eu tenho dinheiro, a minha vida vai dar tudo certo. E aí tem um outro tipo de altar que a gente constrói dentro de nós, que é as pessoas. Você precisa ter amigos perto de você. Você precisa ter uma namorada, você precisa ter um namorado, você precisa casar, você precisa ter alguém perto de você. Você precisa ter alguém do teu lado. Se você estiver sozinho, você não consegue, porque você mesmo não se suporta. Você conhece alguém assim? Talvez essa pessoa seja você, né? E aí a gente precisa ter alguém do nosso lado. E aí a gente começa a idolatrar as pessoas, e o meu amigo, e a minha namorada, e a minha... Deixa eu te falar uma coisa, pessoas nos frustram. Pessoas nos enganam, pessoas mentem para nós, pessoas são falsas. Nossa, que discurso de ódio, né? Parece que eu fui muito machucado. Mas é verdade, gente, não é verdade. Vamos falar isso rindo, parece que fica mais leve, né? Porque pessoas nos machucam, pessoas nos ferem, algumas pessoas só também. Aqui no Tamo Junto tem um monte de gente legal, olha só que pessoa bonita que está aí do teu lado. Pode confiar nela. Fala, pode confiar em mim.
Tem gente que não fala, porque sabe que não pode confiar. Ela pode te pagar um x-salada hoje. Mas às vezes a gente constrói um altar para essas pessoas. A gente constrói algo e coloca essas pessoas e faz essas pessoas se tornarem um Deus para a gente. Nós precisamos confiar nas pessoas. Você confia em alguém, não? Você consegue confiar em alguém? Eu confio em muita gente. Uma dessas pessoas que eu confio é o Gabi. O Gabi está aqui, ó. Eu confio no Gabi. Toda semana ele bota uma navalha no meu pescoço. E eu confio no Gabi, não é, Gabi? Já teve a chance de tirar minha vida várias vezes. Mas eu confio no Gabi. Eu sei que ele não vai fazer isso, né, Gabi? E se fizer também, vocês estão de prova. Vocês sabem que foi o Gabi. Então, nós precisamos confiar nas pessoas. E como é importante a gente confiar nas pessoas. O Gabi que hoje voltou para a bateria, né? Botaram ele na bateria de novo. Tá na bateria, será que tu foi rebaixado ou tu foi promovido? Promovido? Ah, aí, ó, tá vendo? Tu viu, né, Paulinho? Ou seja, tu tá rebaixado. Então tá bom. Deixa pra lá, né? Então, olha só como é importante a gente confiar nas pessoas. Olha só como é importante a gente poder contar com as pessoas, mas não fazer delas um ídolo. Mas não colocar elas em um nível muito alto, porque elas podem nos frustrar, porque elas podem nos enganar. E agora, o terceiro ídolo que eu quero encerrar com você esse primeiro episódio. O terceiro ídolo que nós idolatramos, na grande maioria das vezes, e muitas vezes, somos nós mesmos. Eu olho para o espelho e eu digo, tu é o cara. Sabe, existe uma autoconfiança que a gente precisa ter. Uns são mais autoconfiantes, outros são menos confiantes, mas nós precisamos ter uma autoconfiança. Mas tipo assim, pensar que eu sou o cara também já é demais, não é? Pensar que eu posso resolver tudo também já é demais, não é? E aí tem gente que se acha um Deus. Olha que incrível isso. Uma deusa, né? Como é importante a gente se valorizar. Eu gosto de gente que se valoriza. Eu gosto daquele tipo de gente que não fica se rebaixando, sabe? Antes do cara falar, o cara vai ter... Gente, boa noite, eu tô muito nervoso. Pô, mano, não fala que tá nervoso. Todo mundo tá vendo que tu tá nervoso. Só fala. E aí o cara fica se rebaixando, né? Já viu alguém falando assim? Não. Tipo, ó, eu vou falar, mas assim, eu não estudei muito, eu não sei muito. É o Ricardo aqui, tá aqui, professor, né, cara? O cara chega pra apresentar o trabalho da escola. Gente, deixa eu falar aqui. Um cara que nunca vai ouvir essa mensagem. Um amigo meu foi apresentar o TCC. E o TCC tu tem que o quê? Passar confiança. Tem que mostrar ali para todo mundo na banca que tu sabe do que tu está falando, por mais que tu não saiba do que tu está falando. E ele, então gente, aqui a gente está na pandemia e eu não tive muito tempo de estudar e eu estou muito nervoso e eu não sei muito bem o que eu vou falar. E aí o coordenador ainda falou para ele, cara, só fala, mano, não precisa ficar falando que tá todo mundo vendo que tu está passando mal. Mas o cara gosta de se rebaixar. E ele ficava com a folha assim na mão e ele tremia. Então tipo assim, tá todo mundo vendo. Não fica se rebaixando. Sabe, tá todo mundo, as pessoas conseguem te enxergar, mas não fica se rebaixando. Sabe, muitas vezes a gente se rebaixa num lugar que nem mesmo as pessoas pensam da gente isso. E a gente já chega falando que a gente não presta, que a gente não vale nada, que não sei o quê. Vai que alguém encontre valor em você. Não é verdade? Tem alguém aqui, quem aqui é casado, é namorado, tem noiva? Levanta a mão assim. Você está comprometido, comprometida, levanta a mão. O pessoal meio desanimado, né? Assim. Levanta a mão, gente. Vamos mostrar para os solteiros que é legal, né? Alguém viu algo bom em você, não é verdade? O Felipe ali, ó, sem um fio de cabelo na cabeça. A Rafa viu alguma coisa boa nele, né? Então, é muito importante você não se valorizar. Agora, quem é que é solteiro? Levanta a mão. Levanta a mão, mano, é tua hora. Se tu não levantar agora, tu não vai levantar nunca mais. Levanta a mão. Poxa vida, cara. Quem é solteiro? Ai, meu Deus. É por isso que tu está solteiro. O cara que está solteiro, ele precisa estufar o peito e ir para cima. Ou a menina que está solteira, sabe? Eu vou falar uma coisa aqui e você traz pro tipo gospel. Bota um cropped e reage. Mas sem a parte do cropped, só reage. Você consegue entender isso? Sabe, nós precisamos reagir para a vida. Porque a gente fica se rebaixando e aí a gente vai se colocando num lugar que nem mesmo as pessoas nos colocam. Então, mano, reage, acorda pra vida, sabe? Penteia o cabelo, joga uma água na cara, escova o dente, passa um Rexona e vai pra cima. Porque se você não acreditar em você, coisa linda de Jesus, quem é que vai acreditar? É ou não é verdade?
Nós precisamos acreditar, mano. Quem tinha que acreditar em nós já acreditou. Jesus já morreu por você. Ele te ama, você é filho, amado, escolhido, herdeiro e um monte de coisa. Mas assim, Ele não vai jogar uma namorada do céu para você. É um namorado do céu para você. Sabe, não vem de cegonha. Então corre atrás, vai para cima. Tá bom? Isso aqui é de graça agora. Tá bom? Tá bom ou não tá bom, gente? Tá bom, solteiros? Tá bom ou não tá bom? Ah, vai continuar solteiro também. Enfim, muito desanimado, né? Muito fraquinho. Não. Para acabar. Mas tá bom, enfim. Deus tem misericórdia da sua vida também. Mas também não tá tão ruim. Mas vamos ser sinceros, solteiros. Minha mulher não tá aqui hoje. Enfim, deixa pra lá. Vamos continuar. Posso apoiar em casa. Isso aqui pode me custar caro. Gente, para nós encerrarmos. Aquele povo estava esperando Moisés voltar. Moisés não voltava. Eles agiram na emoção. Eles agiram pelo impulso. Pediram um bezerro. O bezerro foi construído para eles. Foi colocado diante deles para conduzir eles. E algo que muitas vezes nós erramos e nós falhamos. É porque nós não entendemos que Jesus se assemelha muito com Moisés. Muitas vezes a gente idolatra muitas coisas porque estamos esperando Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltou, eu me acabo na vida. E aí a gente começa a fazer um monte de coisa errada, porque quando Jesus voltar eu me arrependo. E se não der tempo? Você lembra das virgens? As 5 prudentes e as 5 sensatas? Não tiveram tempo, não deu tempo. Muitas vezes, para muitos de nós, parece que Jesus está demorando. Parece que as promessas dele estão demorando. Parece que os propósitos dele está demorando. Parece que aquilo que ele tem para a nossa vida está demorando. E já que Jesus não prometeu, já que Jesus não cumpriu, já que Jesus não fez, então eu vou fazer qualquer outra coisa da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. O mesmo Jesus que prometeu é fiel para cumprir e vai cumprir. Mas nós precisamos esperar. Eclesiastes 3, existe tempo para todas as coisas nessa terra. Espere e continue crendo. Não se desespere, não tente construir ídolos, não tente construir aí o teu bezerrinho de ouro, porque a gente sempre precisa acreditar e se apegar numa coisa. Quer se apegar numa coisa? Aquele que vem virá e não tardará. Nós precisamos continuar crendo, nós precisamos continuar acreditando, nós precisamos continuar confiando, porque aquele que vem virá e não tardará, meu irmão. E no dia que ele vier, que ele encontre a juventude dele pronta, preparada, crendo que o Cordeiro venceu, o Cordeiro ressuscitou, o Cordeiro está no meio de nós, ele voltará. A gente precisa acreditar nisso. Você consegue acreditar nisso? Nós precisamos acreditar que o nosso Jesus voltará. Talvez não no nosso tempo, mas ele voltará. Enquanto ele não volta, nós continuamos seguindo firmes, avante, caminhando para que nós possamos, assim como Paulo disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, aquilo que Deus preparou para mim, eu cumpri. Ele voltando ou não, ele aparecendo ou não, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Jesus não veio, talvez eu vou para ele, eu não sei. Mas eu sei que as promessas e os sonhos que ele tinha para mim nessa terra, o que eu podia fazer, eu fiz. Eu não construí um altar, eu não idolatrei ninguém, eu continuei firme, acreditando que ele é o meu Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o início, o meio, o fim, o alfa, o ômega, o nosso Deus. Nós precisamos continuar acreditando nele, meu irmão, todos os dias da nossa vida, porque ele é o Deus que pode nos dar esperança. Ele é o Deus que pode mudar a tua realidade. Ele é o Deus que pode transformar a nossa vida. Então deixa eu te falar uma coisa: não se apegue em ídolos, não se apegue em pessoas, não se apega na grana, não se apega em você mesmo. Se apega em Jesus, porque Ele não nos abandona, porque nenhuma palavra dEle volta vazia, porque Ele promete e Ele cumpre, Ele fala e Ele faz. Esse é o nosso Deus, o Deus que eu e você precisamos acreditar até o fim da nossa vida. As propostas virão, os medos virão, as tempestades virão, mas que Ele possa encontrar em nós pessoas convictas. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. Ele está demorando, mas Ele não falha, Ele não se esqueceu.